Cabeça para Cima de hoje está aqui chamando a sua atenção para um problema que é sério e que nem sempre a gente dá atenção para ele, é o câncer de pele. Olha, o câncer de maior incidência na população brasileira. Você já tinha noção dessa questão? Muitas vezes a gente não liga, né? Mas também é um câncer que mata e que precisa ser cuidado. E a mesma questão de sempre. Quanto mais cedo a gente prestar atenção, a gente identificar, mais chance tem de ficar curado sem nenhum tipo de problema. Se não, pode até morrer mesmo, né? Porque ele é letal, como todo tipo de câncer que não é tratado. Gente, o que causa efetivamente o câncer de pele? É só o vilão sol? Não, não é só o vilão. O que causa? Genética mais radiação ultravioleta. Eu acho que são os dois fatores principais. Você tem uma genética, uma história familiar importante, né? Uma pele muito clara e exposição solar. Como eu falei em relação ao Bob Marley, muitas vezes não é só o culpado, não é só a genética. No caso do Bob Marley, ele teve um tipo de melanoma que é muito comum na pessoa negra, que é o melanoma acral, né? Então, a pessoa de pele clara tem geralmente o melanoma e outros cânceres de pele em áreas fotoexpostas. O negro não, ele tem melanoma em outras áreas que não, geralmente extremidades, entendeu? Então depende muito do tipo racial da pessoa também. E esse tipo assim, nas extremidades, ele pode ser por conta da genética ou exposição? Genética, não tem nada a ver com radiação ultravioleta. E geralmente são muito mais agressivos do que os outros melanomas provocados pela radiação ultravioleta. E cirurgicamente é até um problema, porque às vezes a gente tem que amputar uma extremidade assim, para conseguir um tratamento efetivo. É uma coisa, às vezes, muito dramática na vida da pessoa. Quando a gente está falando isso, né, irradiação ultravioleta, está falando da questão genética. Agora, essa irradiação ultravioleta, a gente está falando do sol, mas que outras formas dessa irradiação acontecem? Muita gente fala, né, às vezes luz, tipo de iluminação a que você se expõe. Uma luz, por exemplo, luz de estúdio de televisão. Opa, deixa eu aqui basicamente, nós temos três tipos de radiação ultravioleta: o A, o B e o C. O C ela é barrada pela camada atmosférica, pela camada de ozônio. O A e o B são as mais deletérias, assim dizendo. O A, ele tem um pico de incidência de manhã cedo e no final da tarde. Ele causa menos câncer de pele que o B. O B, ele tem um pico de ação em torno de mais ou menos meio-dia. Por isso que nós falamos, pegue sol antes das 10 horas ou depois das 3, 4 horas da tarde. Porque o pico de incidência de B é menor nesse momento. Né? E tem o infravermelho, tem a radiação visível, tem outras coisas que também causam. Mas essa luz aqui também provoca câncer de pele a longo prazo. Cabine de bronzeamento é feito com lâmpadas parecidas com essas, né? Só que numa intensidade muito mais alta. Mas também provoca também. Por isso que é importante usar filtro solar. Se você está em casa e tem luz refletida, ou seja, está em casa, está claro, não tem nenhuma luz ligada, mas a radiação ultravioleta é refletida. Se você vai à praia e ficar embaixo da barraca, não bronzeia? Bronzeia. Por quê? A radiação ultravioleta bate na areia e reflete em você. É radiação refletida. É menos intensa? É. Mas também causa o efeito da radiação ultravioleta. Pois é, você está falando uma coisa, sabe que assim, uma das vezes que eu tive o que eu considero a pior queimadura de praia, mormaço. Né? Quando não estava o sol direto. Exatamente, né? Que a gente pensa... As pessoas deixam de se proteger. A gente pensa que dá tudo certo. Não tem muito sol, tá gostoso. Bate um ventinho, né? Tá gostoso, fresco, bate um ventinho e você fica ali exposto ao sol. Extremamente perigoso, né? Extremamente. A radiação B e A, elas passam pelas nuvens. A luz visível que é barrada, mas você tem a radiação, entendeu? E pelo fato de estar fresco, você não percebe. O que incomoda mais, geralmente, é o calor. Você não percebe isso aí acaba se queimando. Então, mais do que nunca, é super importante mesmo que a gente possa, nesse tempo, com o verão chegando, estar falando sobre esse assunto, para as pessoas tomarem cuidado, né? Um tempo de, não só a chegada do verão, mas tempo de férias, e aí é aquele momento que todo mundo vai buscar um sol, buscar uma praia, buscar uma piscina, buscando se divertir, mas tem que ter cuidado e tem que ter proteção, porque é algo que está rondando a gente e hoje essa questão do sol, da camada de ozônio, realmente está mais perigoso? A gente precisa ter mais cuidado do que se tinha antigamente? Isso é um fato? Parece que sim. Parece que a radiação ultravioleta ela tem aumentado, né? A chegada dos raios aqui à superfície, o UVA e o UVB tem aumentado ao longo das décadas aí pela destruição da camada de ozônio, né? Perfeito. Dá licença, eu acho que assim, o mais interessante, eu acho que foi a mudança
na ideia das pessoas, que isso é um fator positivo, de que antigamente iam se expor à praia para se queimar. E hoje em dia as pessoas vão mais para a praia no sentido de se divertir com proteção. Então, acho que isso aí já está mudando, já mudou. Então, assim, a praia antigamente não valia se você não saísse bronzeado e queimado da praia. E hoje em dia você vai lá para aproveitar a praia em si, não é para sair queimado da praia. Mas, doutor, a mulherada ainda vai lá para ganhar aquela marquinha, né? A marquinha mas do já biquíni, mudou muito. Já mudou muito. Mas hoje em dia ele se a gente vê um monte de lagartixa lá. Já não tem tanta lagartixa no sol. Eu concordo. Acho que eu digo que ele se protege mais nas áreas que pegam sol todos os dias, na face, no colo, nas mãos. E geralmente o corpo as pessoas são um pouco mais relaxadas. Porque você pega sol todos os dias na face, no colo e nas mãos, né? E nos braços também. Desculpa. Não, eu ia dizer que as pessoas que têm a pele extremamente branca e que não se bronzeiam, né? Aquelas que ficam vermelhas, né? Que se expõem ao sol e ficam vermelhas. E esse histórico de quantas vezes você ficou vermelha na vida por uma exposição excessiva ao sol, isso aí tem relação direta com o desenvolvimento de um melanoma, por exemplo, décadas após essas exposições. Então, assim, fundamental proteger as crianças, né? Passar o protetor. Justamente para... A produção preparou para a gente ter umas fotos de tipos de câncer. A gente vai ver as fotos, eu queria que vocês pudessem comentar e nos ajudar a entender do que são. Tá bom? Vamos ver. Bem, isso aí é um tipo clássico de carcinoma basocelular, é o carcinoma basocelular reticularodermiforme, que é um dos piores carcinoma basocelulares que tem, porque ele é infiltrante e você muitas vezes não consegue perceber os limites clínicos dele, né? Somente em matéria de cirurgia é indicado fazer uma cirurgia chamada cirurgia micrográfica de Mohs, que você entra e faz o controle micrográfico com o patologista na hora da cirurgia. Então eu consigo ver muito bem a borda inferior da lesão, mas eu não consigo ver onde que ela termina em cima. Certo. Por isso que é difícil dar os limites clínicos dessa lesão durante a cirurgia. Doutor, essa daí, vai. Esse aí é um carcinoma basocelular nodular ulcerado. É um outro tipo de carcinoma basocelular, mas não é tão agressivo como o anterior. Mas também... Incrível, né? Porque, por exemplo, isso aí parece muito pior do que o primeiro. Né? Então, aspecto... assim, porque nesse daí a gente consegue identificar melhor o limite. Naquele outro que passou. Tá. Isso aí também já pode se perceber como... Me parece ser um carcinoma basocelular, mas também pode ser um nevus. A foto está meio distante aqui, mas eu acho que é um carcinoma basocelular nodular também. Mas a foto não está muito bem definida, seria melhor uma foto mais próxima para poder definir melhor. Tem mais? Esse provavelmente é um melanoma. Provavelmente é um melanoma com... Se você reparar os outros sinais ao redor ali, olha como ele é muito mais escuro, muito maior do que os outros sinais. Então ele chama atenção. Agora costumamos dizer que é o patinho feio. Ele é o que cresce, que fica mais pigmentado, mais assimétrico, bordos irregulares. Apesar dessa lesão ser bem simétrica, mas o melanoma geralmente tem isso. Assimetria, bordos irregulares, 2 ou mais tons de cores e diâmetro maior que 6 milímetros e geralmente evolui, cresce. É a regra do ABCD. E às vezes tem aqueles sinais ali em volta também. Esse aí, por exemplo, é algo que a gente vendo já preocupa, né? Já chama atenção. Mas é um basocelular ulcerado. É fácil de operar. E não dá metástases, apesar de ser feio. Isso aí é deformação profissional. Eu vou explicar. Depois eu explico o que é deformação profissional. Outro basocelular também ulcerado. Igual ao anterior, só que menor. Por exemplo, um basocelular para chegar desse tamanho demora mais ou menos uns 2 anos. Uau. Um melanoma ou um espinocelular pode chegar a isso em meses. Essa foto, por exemplo. Aí parece mais lentigos solares, não posso dizer que seja um tumor maligno, assim. Tem algumas coisas assim que é importante a gente ter um exame histopatológico, quer dizer, o exame das células da lesão para ter certeza de que tipo é o tumor e para adequar o tratamento ao tipo de tumor. Isso aí é uma doença de Bowen ou uma ceratose actínica, né, em área exposta também. É uma lesão... a ceratose actínica é uma lesão pré-maligna, não chega a ser câncer de pele. A doença de Bowen já é um tipo de carcinoma espinocelular in situ. Interessante observar que ali é uma foto de uma... É claro, não é um melanoma ali, mas a gente sempre lembrar que na palma das mãos, na sola dos pés, a gente tem pele também, pode ocorrer desenvolvimento de tumores de pele, principalmente melanoma nessas regiões, né? Então, isso faz parte, examinar região entre os dedos, as unhas,
palmas, solas, à procura quando a gente está fazendo um autoexame da nossa pele, né, de lesões suspeitas. Eu já vi câncer de pele da ponta do dedo do pé até a ponta da cabeça, qualquer lugar do corpo. As pessoas pensam que é só na área irradiada. Não, não é. Pode dar em qualquer área do corpo. Queridos, o que é que vocês recomendam para o nosso telespectador? Porque a gente viu, assim, várias fotos aí. Por exemplo, tem coisas ali que... eu vou falar por mim. Eu jamais nem me preocuparia. Aquela primeirazinha que estava ali, né, que você foi logo um dos mais críticos, parece um trocinho, às vezes uma micosezinha, um troço... Parece uma cicatriz, esclerodermiforme, que se assemelha a uma cicatriz. Assim, passa uma pomadinha, vai desaparecer. Mas é o mais grave dos vasos celulares. A gente começa a ficar preocupado quando... Linguagem popular, né? Começa a fazer buraco ali e tal, né? Aí a gente diz, opa, que negócio, você já tem que olhar, a gente já quer se preocupar e procurar um médico. A gente já tem até informação, aquele sinalzinho mais escuro, né? Se ele começa a crescer, já é preocupante. O que vocês diriam para o nosso telespectador? Quais são os sinais, quais são, assim, o que merece cuidado? Se você tiver, já procura um médico, já vai ouvir uma opinião, não deixa passar tanto tempo, né? Antes de vocês responderem, deixa eu só explicar da formação profissional. Eu chamo porque, assim, quando a gente está muito acostumado com uma coisa, a gente fala tão rápido, né, com tanta simplicidade, aí chega a me dar agonia. Chega a dar um pouco de agonia, mas a pessoa que tem prática no assunto, né? É o dia a dia, né, assim, da gente. Isso. Acaba simplificando. Simplificando, a gente tem um entendimento, vai fundo naquela questão. É uma brincadeira que eu faço de chamar isso de deformação profissional, não, mas tá porque certo. Os outros ainda se assustam. Para o profissional é uma coisa mais natural, né? Mas eu queria ouvir de vocês isso. O que é que vocês indicam para o nosso telespectador de pontos de atenção? Quando tiver, ele já deve procurar um médico, não deve esperar. Você falou, né, um que apareceu ali já deve ter uns 2 anos, mais ou menos. Qual é o nível de problema que já se tem com câncer de 2 anos, né? Da existência de 2 anos. Eu já preciso fazer um intervalo, eu vou para a paradinha e volto para a gente já ir no bloco direto, sem ter que parar novamente, tá bom? Ok. Então lá. Cabeça pra cima. Eu quero